Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vindo. Olá, sejam bem-vindos. Já estamos com algumas pessoas aí conectadas. Lírios, Lili, Oliveira, Pastor Paulo, Roberto, meu amigo, seja bem-vindo. Dalila, Maria, bem-vinda. A Isabel Moura, Puro Sabor, também está conosco. Lília Silva, o Rony, Charles, sejam todos bem-vindos, que alegria tê-los conosco mais uma vez. A Rita, boa noite, Rita. A Vanessa Oliveira, a Ana Paula, Fernanda, a Patrícia, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz. Gerlin, bem-vinda, amiga, mais uma vez. A Maná, Fernanda, o Juliano, estou vendo aqui também a Karen, Vanessa, Betânia, Emília. Muito bem, boa noite, sejam bem-vindos todos. Muito obrigado por sua presença, por reservar mais esse momento para estudarmos. Estamos agora na segunda aula do nosso curso sobre como preparar e apresentar sermões. Se você perdeu a primeira aula, ela já está disponível no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Então, no Instagram está a gravação completa da aula, mas também está disponível no YouTube. Se você quiser compartilhar, para entrar no nosso canal do YouTube, você vai colocar lá Primeiro Reino. Ou pode colocar lá Pastor Josanã Primeiro Reino. Quando você colocar isso lá no buscador do YouTube, vai aparecer lá o nosso canal Primeiro Reino. Você vai colocar lá vídeos, você vai ver lá muitos vídeos, entre eles está a nossa primeira aula. Espero que tenha sido útil para você que assistiu. Se você não assistiu, está chegando agora para essa segunda aula. Assista a primeira aula, é muito importante você ir para a segunda aula, mas depois voltar e revisar ou assistir a primeira aula, tá bom? Então se inscreva lá no canal, nós estamos sempre adicionando alguns vídeos que podem ser úteis aí para você. Então aproveite, espero que sejam úteis aí. Essa é a segunda aula, nós vamos falar hoje sobre como preparar o sermão, como preparar a mensagem. Vamos ter mais duas aulas nas próximas 2 quintas-feiras, mas deixa eu só explicar um pouco como vai acontecer as próximas 2 aulas. A próxima aula, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre como apresentar a mensagem. Hoje é como preparar o sermão, próxima semana sobre como apresentar a mensagem. Quando você vai apresentar, você fica nervoso, como vencer um pouco o nervosismo, como fazer apelo, como apresentar o sermão, como encontrar ilustrações para o sermão. Vamos falar de vários temas sobre a voz, sobre o tempo do sermão, como apresentar o sermão. Tudo que envolve apresentar o sermão será na próxima aula. Mas tem um ponto importante. Essa próxima aula, como tem vários detalhes, eu vou gravar essa aula e ela vai estar disponível na próxima quinta-feira no canal do YouTube. Então não vai ser ao vivo aqui no Instagram, tá bom? Então, as próximas 2 aulas eu irei gravar, porque preciso apresentar alguns PowerPoints, alguns recursos, mostrar alguns livros. Fica mais fácil se eu preparar a aula, gravar a aula e colocar. Ela vai estar disponível na próxima quinta-feira, às 8 horas, no canal do YouTube Primeiro Reino, tá bom? Então, a de hoje é ao vivo. Quando terminarmos aqui a gravação, ao vivo, eu vou salvar essa gravação para colocar disponível lá também no YouTube. Mas as próximas 2 aulas serão no YouTube, não no Instagram, tá bom? Então, se organize aí para nas próximas 2 quintas-feiras você ter contato com essas aulas no Instagram. E a última aula, a 4ª aula, eu vou pegar todo o ensino que nós tivemos nas 3 primeiras aulas e vou tentar aplicar fazendo sermões com vocês. Então eu vou apresentar alguns sermões que eu estou preparando, vou dar algumas ideias que você pode ampliar de sermões de família, sermões de mordomia cristã, sermões sobre a volta de Cristo. Nós vamos preparar, eu vou justificação pela fé, que é um tema que eu gosto muito de apresentar. Então, você vai ter ideias de sermões que você pode preparar, organizar o sermão para apresentar na tua igreja, tá bom? Então, esses são os avisos de hoje. Nós vamos ter um momento também na live para perguntas, tá bom? Vamos ter algum momento aí, vamos parar para algumas perguntas. Ao longo da aula, eu já vou responder algumas perguntas que eu anotei, que vocês enviaram aí pelo Instagram. Eu vou responder algumas perguntas. Agradeço muito mesmo o seu apoio, você está divulgando essa aula, passando para outras pessoas.
recebi uma notificação de uma pessoa que disse que vai reunir os pregadores ali da igreja para assistir essas aulas. Que bom! Eu acho que muito, como eu falei na última aula, do reavivamento passa por bons sermões, sermões bíblicos. Então eu espero que seja útil aí para a sua igreja, para a sua vida e para o seu ministério como pregador. Vamos orar? Vamos começar a aula? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando algumas coisas que li, que tenho vivido ao longo do tempo do meu ministério. Que essa aula seja útil, que seja uma bênção, que muitas pessoas cresçam no conhecimento para preparar bons sermões para apresentar à igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos na última aula já 13 mil visualizações. Isso é muito bom, isso mostra que as pessoas querem realmente preparar bons sermões, se aprimorar nessa arte de preparar sermões. Que Deus te ajude nisso, tá bom? Que Deus te abençoe nisso. Uma pequena recapitulação da primeira aula. Na primeira aula nós falamos do preparo espiritual do pregador. Não há como falar de sermão sem falar do pregador. Então o título da primeira aula era o pregador, o preparo espiritual do pregador, a dependência de Deus, busca do Espírito Santo, a vida devocional do pregador. E eu apresentei também na primeira aula o meu caderno de devoção, né? A minha ideia de como eu faço o meu momento devocional, para que no momento devocional saiam os sermões que eu preparo. Então, todos os sermões que eu vou apresentar para vocês, as ideias, na quarta aula, são do meu caderno de devoção. Se você não sabe o que é isso, vai na primeira aula que eu explico lá com detalhes como eu faço o meu caderno devocional, como eu preparo o meu momento de devoção e como eu escrevo no caderno, e aí vai ser útil na aula de hoje, tá bom? Mas é sobre isso. A primeira aula sobre o preparo espiritual do pregador e como ele deve ser primeiro usado por Deus, cheio da presença de Deus, para poder ser usado por Deus no púlpito. E isso é muito importante. Às vezes nós oramos, Senhor, me enche, Senhor, por favor, me enche, Senhor, por favor, fala comigo. E Deus diz assim, olha, eu não posso encher, você já está cheio, eu tenho que esvaziar. Então, muitas vezes o pregador tem que ser esvaziado pelo Espírito para depois ser preenchido pelo Espírito. Que Deus nos ajude para que Ele possa nos esvaziar, para que depois Ele nos preencha, tá bom? Mas a aula de hoje é sobre como preparar o sermão. Como preparar o sermão. Além da vida devocional do pregador, preparar o sermão leva tempo, leva pesquisa, leva muito estudo, leva muita dedicação. Eu gosto de uma história do John Stott, que ele disse que um pastor que morava vizinho à igreja, colado, a casa pastoral era colada com a igreja. E ele dizia assim para os irmãos, o tempo que eu preparo meu sermão é o tempo de sair de casa para vir para a igreja. Então, imagina, a casa era colada na igreja. O tempo que eu necessito para preparar o sermão, um pastor prepotente, né? Um pregador prepotente. O tempo que eu preciso para preparar o meu sermão é só o tempo de sair de casa para chegar no púlpito da igreja. E os sermões desse pastor eram tão fracos que disse que a igreja vendeu a casa pastoral e comprou uma outra casa para esse pastor a 8 quilômetros da igreja. Para que ele tivesse os 8 quilômetros, pelo menos os 8 quilômetros para preparar o sermão dele. Então, o sermão, gente, exige preparo, exige tempo, exige esforço, exige pesquisa. Eu também gosto da história de um pregador que dizia assim, olha, eu não preciso preparar sermões. A Bíblia é tão profunda que onde eu abrir é o que Deus tem revelado para nos falar. E disse que um dia ele foi assim para o púlpito e disse, irmãos, onde abrir aqui é o que Deus tem revelado para nos falar hoje. E disse que ele abriu naquela página em branco, entre o Antigo e o Novo Testamento. E quando ele abriu naquela página em branco, ele disse assim, irmãos, Deus não tem nada para revelar hoje para a gente não. Vamos para casa que Deus não quer revelar nada para a gente hoje. Não é que Deus não quer revelar, é que o pregador não havia se preparado para receber, para apresentar o sermão. Então, tem que se preparar. E o que vamos falar hoje é sobre o preparo do sermão. Charles Spurgeon, ele dizia assim, chegar habitualmente ao púlpito sem preparo é uma presunção imperdoável. Eu concordo com ele. Chegar no púlpito para apresentar um sermão despreparado é uma presunção imperdoável. Sabe, quando eu vou pregar, eu penso muito nisso, muito nisso. Eu tenho que preparar bem o sermão, porque na igreja vai ter uma irmã que foi para a igreja, mas que ao sair de casa teve uma briga, mais uma briga com o marido, porque ele disse que ela não deveria ir para a igreja. Ela foi. E ela foi sozinha, com 2 filhos. Talvez até teve que pegar um ônibus,
mas ela foi. Estava chovendo, mas ela foi. Ela enfrentou um marido irado, ela levou os 2 filhos, ela pegou o ônibus e foi. E quando chegar lá eu apresentar um sermão medíocre, não é justo. Não é justo uma pessoa ir para um culto na quarta noite, por exemplo, depois do dia inteiro no trabalho, cansada. Ela fez tantas atividades, mas eu vou para a casa do Senhor porque eu quero que Deus fale comigo. E o pregador da quarta está despreparado. Não é justo, é medíocre. Então, sempre que eu vou pregar, eu penso nisso. Há pessoas que estão ali, que pagaram um preço para estar ali. E o preço pela atenção das pessoas é caríssimo. Você já pensou nisso? Você já pensou quanto se paga na televisão, por exemplo, por 20 segundos de atenção de uma pessoa para assistir um comercial? É milionário. 20 segundos de atenção de uma pessoa é milionário. E quando as pessoas vão para a igreja, elas nos dão 30, 40 minutos de atenção para um sermão. Ora, se a televisão paga preços milionários por 20 segundos de atenção, imagine quanto o pregador deveria pagar se tivesse que pagar por 40 minutos de atenção de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas prestando atenção em você. Então se prepare, apresente bem. É sobre isso que nós vamos falar hoje, o preparo do sermão, para que você não se esconda, como esse pastor que morava vizinho da igreja, ou esse irmão que disse que onde abria a Bíblia, Deus revelava alguma coisa. Como se preparar? Geralmente, quando as pessoas escutam um bom sermão, elas não fazem ideia do trabalho que é para preparar um sermão. Porque quando se apresenta um bom sermão, parece algo tão simples, tão natural, que as pessoas não fazem ideia do preparo, do tempo de preparo, da dedicação para preparar um bom sermão. Eu gosto de uma história que o pastor Hernandes Dias Lopes conta, que um dia um irmão passou e o pastor dele estava ali capinando o quintal, perguntou, e ele disse, pastor, tá trabalhando? Ele disse, não, irmão, agora eu estou descansando. E quando o irmão voltou, o pastor estava sentado lendo, pastor, agora está descansando? Ele disse, não, irmão, agora eu estou trabalhando. Então, o trabalho do sermão é sentar e ler, estudar, escrever. Então, há trabalho. Pode ser natural para a pessoa que ouve, pode parecer muito simples, mas por trás tem um preço grandioso. Eu não sei se acontece com você que prega, mas, gente, quando eu termino de pregar, eu estou exausto, estou cansado. Eu digo para minha esposa, parece que eu levei uma surra. Alguns sermões que eu apresento em alguns auditórios, em algumas igrejas, que quando eu termino, eu digo para minha esposa, parece que eu levei uma surra. Porque exige muito de você o preparo e a apresentação do sermão. Então, pague esse preço. Pague esse preço. Disciplina, pesquisa, esforço. Pergunte a qualquer bom pregador. Qualquer bom pregador. Quando você ouvir um bom sermão, pergunte a ele qual é o segredo de um bom sermão. Geralmente ele vai responder: busca e dependência de Deus, comunhão com Deus e segundo, preparo. É isso. Dependência de Deus, nossa primeira aula, e o que vamos tentar apresentar agora, preparo. Esse é o segredo de um bom sermão. Hoje eu quero falar para vocês sobre 2 tipos de sermões. Se você for pegar um livro, e na última aula eu vou apresentar muitos livros bons que, se você quer se aprofundar no tema, vale a pena ler. Mas quando você pega um livro falando sobre preparo de sermões, eles vão apresentar 8, alguns até 10 tipos de sermões. Isso termina confundindo. Para ser mais prático, eu vou apresentar apenas 2 tipos de sermões, que são os que eu mais gosto de pregar, são os que eu mais estudo e são os que eu mais recomendo. Tá bom? Então, 2 tipos de sermões. O primeiro tipo de sermão é o sermão temático. Tá? O sermão temático. Há vários tipos, mas eu vou começar com o sermão temático. O sermão temático é aquele em que o assunto determina como será o sermão. O nome já diz, temático. Então eu digo assim, eu vou pregar sobre o sábado. Pronto, eu já escolhi o tema e eu vou escolher passagens, várias passagens, algumas passagens, para pregar sobre o tema que eu determinei. Então, nesse tipo de sermão, eu já determinei o que a Bíblia vai falar. A Bíblia, eu quero que a Bíblia fale sobre o sábado. Eu vou buscar na Bíblia estudos, versículos sobre o sábado. Então, o pregador, ele começa com o assunto e depois reúne passagens bíblicas para apoiar aquele assunto que ele se propôs a pregar. Esse é o sermão temático, tá bom? Se você quiser anotar aí, sermão temático é aquele em que o assunto determina como será o sermão. Parece como um estudo bíblico. Não tem quando você vai dar um estudo bíblico que você diz assim, olha, hoje nós vamos estudar sobre a oração.
E aí você começa a ler várias passagens com o estudante da Bíblia sobre a oração. Então, um bom estudo bíblico daria um bom sermão temático. Irmãos, hoje nós vamos estudar aqui nesse sermão sobre a oração. O tema do meu sermão é sobre a oração. E você vai em passagens bíblicas falando sobre a oração, colocando ilustrações sobre a oração. Então, uma chave bíblica, o que é chave bíblica? Chave bíblica ou concordância bíblica são, algumas boas bíblias de estudo tem isso no final da Bíblia. Tem a palavra, no final das Bíblias geralmente tem uma chave bíblica ou concordância bíblica. Mas também vem de separado. A Sociedade Bíblica Brasileira tem boas concordâncias, em que você procura lá a palavra sábado e vão vir nesse livro, na concordância bíblica, todos os textos bíblicos sobre o sábado. Então você vai fazer um sermão sobre o sábado, você vai estudar as passagens sobre o sábado, vai escolher algumas delas e vai fazer o seu sermão em volta de alguns textos bíblicos sobre o sábado. Um outro livro bom para fazer um sermão temático é esse livro aqui da Casa Publicadora Brasileira chamado Estudos Bíblicos. Então esse livro é para estudos bíblicos, mas seria uma boa fonte para você fazer um sermão temático, porque aqui tem as passagens e a explicação sobre aquela passagem. Então, você vai pregar sobre o sábado, você vem aqui nesse livro, vai ter lá as passagens e a explicação, uma pequena explicação, algumas ilustrações também sobre o sábado. Você pode, daquele capítulo aqui do livro, preparar um sermão temático, tá? Esse é o processo. Vejam, eu não prego muitos sermões temáticos, já vou explicar por quê. Mas eu acho válido quem prega, até porque tem alguns bons pregadores que eu respeito muito, como o pastor Ted Wilson, que praticamente só prega sermões temáticos. Se você assistir um sermão do pastor Ted Wilson, a maioria deles é sobre a volta de Cristo, ele prega muito sobre a volta de Cristo, e geralmente ele vai em vários textos ali explicando, e ele prega muito bem sermões temáticos. E um dos pregadores que eu mais admiro, o pastor Mark Phelan, também prega muitos sermões temáticos. Então ele apresenta um tema de profecia e vai uma passagem, outra passagem, explica aqui, coloca uma ilustração ali e ele vai apresentando o sermão temático. Então você vai pregar sobre as 2.300 tardes e manhãs, sobre o sábado, sobre a volta de Jesus. Você pode escolher passagens e ir explicando. Por exemplo, eu tenho um sermão temático que eu prego em evangelismos, por exemplo, quando estou fazendo evangelismo, quando sou convidado, que é sobre a volta de Cristo. Eu uso muitos sermões temáticos, mas em momentos de evangelismo, quando eu tenho que explicar a doutrina para as pessoas. Então eu prego um sermão temático sobre a volta de Cristo. O tema do meu sermão é como será a volta de Cristo. E aí eu começo a introdução contando a história de uma vez que eu estava distante de casa e avisei, depois de muito tempo que não ia na casa dos meus pais, avisei como eles se prepararam para me receber. E eu falo que na volta de Cristo também tem que haver preparo. Faz tempo que a gente não vê Jesus. Ele foi embora dessa terra há mais de 2000 anos, mas ele prometeu que vai voltar. Como temos que nos preparar para a volta de Cristo? E aí eu vou apresentando. Para você se preparar para a volta de Cristo, você tem que saber algumas coisas. E aí eu vou colocando os pontos do tema do meu sermão. Você tem que saber que a volta de Cristo vai ser visível. Aí eu leio Apocalipse 1:7. A volta de Cristo vai ser visível. Você vai ver Jesus Cristo. Não vai ser algo escondido. E aí eu vou explicando. A volta de Cristo vai ser audível. Mateus capítulo 24, 30 e 31. Eu vou explicando o que significa, coloco uma ilustração ali. A volta de Cristo vai ser pessoal. Então Jesus Cristo não vai vir para uma pessoa e para outra não. Todas as pessoas que estiverem vivas, elas vão ter um encontro pessoal, mesmo os ímpios que estiverem vivos, porque vai ser algo pessoal, não escondido, não um arrebatamento, não algo para alguns, vai ser uma coisa pessoal. Depois vai ser repentina, aí eu falo do preparo. Você precisa se preparar porque a volta de Cristo vai ser repentina. Mateus capítulo 24, verso 27. E eu termino dizendo, a volta de Cristo vai ser gloriosa. E aí eu falo do céu, aí eu falo do que nos espera, e eu concluo dizendo, por isso você tem que ter um preparo pessoal e imediato. Então aqui está o meu esboço de um sermão temático. O tema é a volta de Cristo, e eu vou colocando tópicos nesse sermão que a pessoa vai entendendo a volta de Cristo. Tá bom? Então, quais são as dificuldades ou os problemas do sermão temático? Então segura aí, porque eu não recomendo muito o sermão temático, a não ser no momento de evangelismo, mas não é o sermão que eu mais gosto por alguns pontos. Primeiro, porque ele tem uma tendência de se tornar uma aula e não um sermão. Então eu já vi alguns sermões temáticos
que a pessoa estava ali, parecia uma aula, parecia uma palestra. Então, o sermão temático ele tem essa tendência de parecer mais uma aula do que um sermão. Segunda dificuldade do sermão temático é que ele termina se tornando, em alguns momentos, cansativo, por ter muitas passagens bíblicas. Então, de tanto abrir, cada passagem bíblica tem uma ideia, e a pessoa termina, algumas vezes, se você não preparar bem, não estiver bem preparado em cada passagem, a pessoa termina se confundindo, o auditório termina se confundindo, de tantas passagens você foi ali, voltou aqui, foi para lá, foi para cá, termina que, se você não preparar bem o sermão temático, a pessoa se confunde de tantas passagens que se abrem, de tantos temas que se apresentam ali. Depois, o sermão temático, ele corre o perigo de não ser fiel ao texto, e sim ao tema. Vou explicar. A Hernandes Dias Lopes diz assim, que tem muitos pregadores que preparam o sermão temático e diz assim, pronto, o sermão já está pronto, eu só preciso agora encontrar um texto que apoie o meu sermão. Porque ele já tinha um tema, ele já sabia o que queria falar, ele já escreveu o sermão todo, agora ele só quer encontrar um texto que apoie o que ele já pensou. E isso não é um sermão. O sermão ele tem que sair da Bíblia, mesmo que seja um sermão temático, você tem que deixar que as passagens bíblicas falem. Então, muitas vezes, quando o pregador escolhe o tema e ele começa a pensar, eu quero falar isso para a igreja, eu quero falar isso, pronto, ele prepara todo o sermão e diz, pronto, eu tenho o sermão, só preciso de um texto. Então, ele não vai pregar a Bíblia, ele vai pregar o que ele pensou. E o sermão tem que sair da Bíblia. Conta-se que um pregador, um dia, ele queria incentivar, um irmão queria incentivar a igreja a vender livros missionários, vender revistas missionárias. Ele já tinha o tema, eu quero incentivar a igreja a se envolver mais para vender livros. E aí ele foi numa concordância bíblica e procurou todas as passagens que falavam sobre vender, vender, vender. E aí ele achou um texto. E ele abriu lá no Jovem Rico e leu a passagem que dizia assim, Jesus falou para o jovem rico, vai e vende. Pronto, ele fechou a Bíblia e disse, irmãos, hoje eu vou pregar sobre vender livros. Como Jesus falou, vai e vende. E aí começou o sermão. Sendo que a passagem do jovem rico não tem nada a ver com isso, mas como ele já tinha um tema, como ele já sabia o que queria falar, ele procurou a Bíblia apenas como um gancho, ou apenas como uma muleta, não como a palavra de Deus. Não é? Então, esse é um perigo do sermão temático, eu já vi acontecer algumas vezes, de a pessoa ter o tema e a Bíblia ser apenas uma muleta, um tripé, para o sermão que ele já pensou, que ele já calculou, né, que ele já queria falar. Agora, uma outra coisa importante sobre o sermão temático, veja, isso é muito sério. Existem alguns temas que você não deveria abordar se você não tem preparo para esses temas. Eu já vi alguns sermões destrutivos quando a pessoa queria falar sobre suicídio. Então ele queria pregar sobre suicídio, mas ele não tinha preparo para falar sobre suicídio. E ele terminou falando coisas tanto que vão contra a verdade da psicologia, como vão contra as verdades bíblicas, porque ele não tinha preparo. Você não precisa pregar sobre todos os temas. Se você quer pregar um sermão temático, escolha um tema que você tem familiaridade, ou que você domina, ou que você vai estudar. Então, não pregue sobre depressão se você não tem preparo para pregar sobre depressão. Eu já vi sermões sobre depressão terríveis. A pessoa dizia que ela tinha sido curada da depressão porque orou. O que ela estava dizendo de verdade? Só precisa orar. Se você não está curado da depressão, é porque você não ora. E não é correto isso. Claro que Deus pode usar a oração para curar uma pessoa da depressão, mas Deus também pode usar um médico, um remédio, um tratamento. Então, às vezes a gente quer ser polêmico, a pregadores, vou falar sobre isso na próxima aula, mas às vezes a gente quer pregar temas polêmicos, quer que a igreja pense, puxa, como ele é inteligente. Não entre nessa. Você vai pregar um tema? Pregue um tema que você domina, pregue um tema que você tem preparo, que você tem estudo, que você vai pesquisar na Bíblia, mas não temas polêmicos. Há pessoas que querem pregar sobre homossexualismo e não têm domínio do tema e terminam falando coisas que não são bíblicas ou coisas que não necessariamente precisava se falar num sermão. Então, até profecia, sabia? Tem gente que vai pregar de profecia, esquece a Bíblia e vai para a internet. E começa a buscar a viagem do Papa, começa a buscar ecumenismo, marca da besta, e começa a criar sensacionalismo. Então, você vai pregar um sermão, domine o tema e busque na Bíblia o tema do seu sermão, mesmo que ele seja temático. Então, esse é o sermão temático, tá? Repetindo, o sermão temático, ele é feito a partir de um tema que você escolheu. E você vai buscar passagens bíblicas para montar o sermão com uma introdução,
com os versículos que apoiam as ideias daquele tema, com ilustrações ao longo do sermão e uma conclusão e apelo. Você quer exemplos de sermão temático? Assista pregações do pastor Mark Phelan. Quando você assistir pregações do pastor Mark Phelan, muitas delas, pastor, como é que eu sei que é um sermão temático? Se ele começar a abrir a Bíblia em vários textos bíblicos, é um sermão temático. Então, você colocar pastor Mark Phelan pregando sobre o sábado, pastor Mark Phelan pregando sobre Daniel, sobre a volta de Cristo, ele sempre vai pregar sermões abrindo em vários textos bíblicos. Explica esse texto bíblico, faz uma aplicação. Explica esse texto bíblico, faz outra aplicação. É um sermão temático, tá? Agora, eu vou para o segundo sermão, segundo tipo de sermão. Esse é o que eu mais gosto, é o que eu mais recomendo. É um sermão que dá mais trabalho até do que o temático, mas é um sermão que, ao final, as pessoas vão dizer assim, olha, a Bíblia falou. A Bíblia falou. Não foram ideias do pregador, o que ele quis que o texto falasse, não. A Bíblia falou. E o segundo tipo de sermão é o sermão textual ou expositivo. Pastor, por que textual e expositivo? Quando você lê um livro sobre sermão, alguns dividem textual e expositivo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando você lê sermão textual ou sermão expositivo, são sermões tirados do texto bíblico. A diferença para alguns autores é que textual é de um único texto, um único versículo, e expositivo é de uma porção maior da Bíblia. Tá? Então, se você quer pregar de um versículo só, alguns autores dizem que isso é um sermão textual. Você está tirando o seu sermão de um texto só, de um versículo, ou uma parte de um versículo. Já o sermão expositivo, você está tirando da Bíblia, mas de uma parábola, de um texto maior, de vários versículos ali no mesmo capítulo. Mas, vou resumir aqui, sermão textual e expositivo é você tirar da Bíblia. Então, um resumo que eu gosto, uma descrição que eu gosto de sermão textual expositivo é a análise e a apresentação da mensagem de um texto bíblico. Então, eu vou analisar o texto bíblico e eu vou apresentar a mensagem que eu encontrei pesquisando esse texto bíblico. Tá? Esse seria uma descrição melhor do que é o texto, o sermão textual ou expositivo. O assunto do sermão, os tópicos do sermão, a aplicação do sermão, tudo é extraído do texto bíblico. Tudo sai do texto bíblico. Exemplos de bons pregadores que eu admiro muito, que pregavam maiormente sermões textuais, pastor Alejandro Bullion e o Charles Spurgeon. Então, 70% dos sermões de Charles Spurgeon eram de um texto. Ele pegava o texto e apresentava a mensagem daquele texto. Eu tenho aqui na minha biblioteca muitos livros de sermões de Charles Spurgeon, talvez seja um dos pregadores que mais deixou sermões escritos. E quando você lê o texto bíblico, você diz assim, meu Deus, como é que ele tirou essa ideia do texto bíblico? Um versículo apenas. Né? Há um sermão que eu gosto muito dele, está disponível na internet, a leitura desse sermão, que é a oração mais curta de Pedro. Que sermão poderoso. Quando Pedro está afundando e ele diz, Jesus, salva-me. Desse versículozinho, que é menos que um versículo, ele faz um sermão mas tão profundo, aquilo é um sermão textual. Do texto ele tirou o sermão. Pastor Bullion também é especialista em pregar sermões textuais. É incrível a capacidade do pastor Bullion de pegar um texto e transformar aquele texto num sermão. Então agora eu queria apresentar para vocês os passos para fazer um sermão textual, tá bom? Eu prefiro essa pregação, por isso vou falar mais dela. Definições mais para você entender um pouco mais o sermão textual. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, o texto bíblico, no sermão textual, o texto bíblico é a fonte, a mensagem e a autoridade do mensageiro vem da Bíblia. O texto bíblico dirige o sermão em todo momento. O pregador, ele não cria a mensagem, ele extrai a mensagem do texto bíblico. É isso que o pastor Hernandes Dias Lopes diz. Tá? Então, a mensagem é extraída do texto bíblico. Então, num sermão textual, você não pergunta assim, que sermão vou tirar desse texto bíblico? Não. Você pergunta assim, o que Deus quer ensinar nesse texto bíblico? Já está pronto o sermão. Então, você não olha para um texto e diz assim, que sermão vou tirar daqui? Você diz assim, o que é que Deus quer falar aqui? Já está pronto. O que Deus quer falar já está aqui. Como é que eu vou transformar o que Deus quer falar em tópicos, em tema de um sermão? Então,
não é que sermão vou tirar do texto bíblico, e sim o que Deus quer ensinar com esse texto bíblico. O sermão já está pronto, você só precisa dar forma ao sermão a partir do texto bíblico. No sermão textual, uma outra coisa que você precisa entender é que o pregador ele tem que apresentar as verdades contidas no texto bíblico. Depois de ter feito uma pesquisa no texto bíblico, uma pesquisa gramatical, o contexto histórico, o contexto doutrinário da passagem apresentada. Então, resumindo, pastor, resume aí. Vou resumir para você. O sermão textual é você ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico. Dá para decorar essas três coisas? Ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico. Isso é um sermão textual. Você vai ler a Bíblia, você vai extrair lições do texto bíblico e você vai aplicar as lições para a igreja. Vamos explicar cada parte dessa. Primeiro, você começa lendo o texto bíblico. Então, você abre a Bíblia numa parábola. Você diz assim, olha, eu queria preparar um sermão dessa parábola. Você primeiro vai ler o texto bíblico. Você vai ler em várias versões. Eu tenho muitas versões de Bíblias aqui. Eu vou ler pregar sobre aquela parábola, eu vou ler em várias versões bíblicas. Então, se você puder ir adquirindo Bíblias, para você ler a passagem numa versão, em outra versão, em outra versão. Então, você vai como que mergulhando no texto bíblico, em várias passagens. E você vai ler passagens, por exemplo, paralelas àquela. O que quer dizer passagens paralelas? Se você vai pregar sobre os evangelhos, uma história de Mateus, se aquela história se repete em Marcos e em Lucas, você vai ler a história como Marcos e Lucas repetiram a história. Isso acontece muito em Mateus, Marcos e Lucas. João tem mais algumas passagens que são exclusivas de João. Mas há algumas histórias bíblicas que aparecem nos 4 evangelhos. Então, você não pode pregar uma história que tem em Lucas e não ler o que está escrito em Mateus, se a história também está em Mateus. Leia Mateus também. Por exemplo, você vai pregar uma história no livro de Reis, leia aquela mesma história no livro de Crônicas, porque muitas histórias do livro de Reis se repetem no livro de Crônicas. Então, leia a história. Você vai pregar uma história do livro de Isaías, muita coisa do livro de Isaías está no livro de Crônicas, no período final ali dos reis. Então, você quer entender alguns contextos ali de Isaías, veja o que fala a passagem paralela no livro de Crônicas. Então, passagens paralelas. Pastor, como é que eu encontro passagens paralelas? A maioria das Bíblias tem, no final aqui do texto bíblico, uma letrinha pequena que diz que passagem paralela, uma Bíblia de estudo, por exemplo. A Bíblia Andrews, por exemplo, tem isso. Uma Bíblia muito boa da Casa Publicadora Brasileira. Então, você está lendo Mateus capítulo 10, aí vai dizer embaixo quais são as passagens paralelas a Mateus capítulo 10. Olha, isso que você acabou de ler vai estar escrito lá embaixo. Tem também Lucas tanto, tem Marcos tanto. Então, em Reis, essa história que você acabou de ler aqui em Reis se repete lá em Crônicas. Então, uma Bíblia de estudo, ela tem essas passagens paralelas para você ampliar. Então, leia o contexto da passagem, leia o contexto, é você ler os capítulos anteriores, os capítulos posteriores. Quando você mergulha, gente, no texto bíblico, o sermão ele vai nascer ou vai morrer. Porque você vai entender o contexto, você vai ver se o que você está pensando sobre a passagem realmente se sustenta. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 31. O ano passado, eu fiz uma semana de oração na TV Novo Tempo chamada Restaurados. E essa semana eu tinha que pregar sobre, na maioria dos sermões, eu deveria pregar para pessoas que estavam afastadas da igreja para que elas voltassem para a igreja. E quando eu li um texto de Jeremias 31, eu digo, pronto, eu tinha que preparar 6 sermões. Eu digo, um já está pronto. Olha que sermão. O versículo, capítulo 31, Jeremias capítulo 31, verso 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos. Ela estava inconsolável por causa deles, porque eles já não existiam. Assim diz o Senhor, verso 16, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Quando eu li esse sermão eu vibrei, digo, pronto, eu tenho que preparar 6 sermões, já tenho um pronto. Porque olha que coisa linda, Deus está dizendo para Raquel, os filhos estavam perdidos, Ele estava dizendo assim, fica tranquilo, os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Mas aí eu fui ler o contexto. E quando eu fui ler o contexto,
eu percebi que aqui está falando não de gente que está afastada da igreja. Aqui está falando de pessoas que foram levadas para o cativeiro babilônico e que Deus estava garantindo que 70 anos depois eles voltariam. Se eu usasse, o contexto me mostrou, se eu usasse essa passagem para falar para uma mãe que o filho dela ia voltar, eu estava garantindo uma coisa que a Bíblia não garante. Por mais duro que seja, a Bíblia não garante que quem está afastado da igreja vai voltar. A Bíblia não dá essa garantia. Se eu pregasse isso, eu estaria desrespeitando o contexto e eu estaria pregando uma heresia, porque há uma heresia chamada universalismo que diz que no final Deus vai salvar todo mundo. Pode fazer o que quiser, no final todo mundo vai ser salvo. Se eu fosse pelo caminho que eu pensei em ir, eu estaria dizendo assim, mãe, fica tranquila, teu filho vai voltar. E a Bíblia não estava dizendo isso, entendeu? Então, o contexto vai me ajudar a entender. Eu não posso forçar o texto bíblico a falar uma coisa que o texto bíblico não está falando. Porque eu posso estar pregando heresia. Deu para entender? Então, você tem que mergulhar no texto bíblico. Você tem que ir ao texto bíblico, estudar, ler, reler, ler em várias versões, ler o contexto, as passagens antes, a passagem depois. Quem escreveu isso aqui? Para quem escreveu? Em que momento escreveu? E aí você vai ver se aquele sermão que você pensou daquela passagem se sustenta. Primeiro passo, ler o texto bíblico. Leia o texto bíblico. Segundo passo, você tem que explicar o texto bíblico. Aqui começa a pesquisa do sermão. A pesquisa do sermão. Olha o que diz Neemias capítulo 8, verso 8. Neemias capítulo 8, verso 8 diz assim: leram no livro da lei de Deus claramente. É o primeiro passo. Leu o livro da lei, depois explicou o que estava escrito, de maneira que todos entenderam o que foi lido. Aqui está um sermão textual. Leu o texto bíblico, depois ele explicou o texto bíblico e as pessoas entenderam para a vida delas. Isso é um sermão textual. Então, primeiro você lê, depois você vai explicar o texto bíblico, você vai pesquisar o texto bíblico. Como é que eu começo? Gente, guarda essa palavra. Ideias. Você tem que extrair do texto bíblico ideias. Por isso, na minha devoção, quando eu estou lendo o texto bíblico, eu começo a extrair do texto bíblico ideias para mim. Então, eu não leio a Bíblia para fazer sermões. Eu começo a ler e começo a dizer, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto bíblico? E eu vou anotando ideias que saem do texto bíblico. Então, aqui entra o meu caderno. Ele era só de devoção. Mas quando eu estou preparando sermões, ele se torna um apoio. Eu vou pegar as ideias que eu extraí da minha leitura da Bíblia. Então, gente, um sermão se faz com ideias que você extraiu do texto bíblico. E elas têm que começar na sua leitura da Bíblia. Demore aqui, demore aqui. Spurgeon dizia o seguinte, que os melhores sermões que ele tinha eram sermões em que ele ficava dias de molho no texto bíblico. Olha que interessante. Ele disse, os melhores sermões que eu tenho são sermões que eu preguei depois de ter ficado dias de molho no texto bíblico. Você entende essa ideia de ficar de molho no texto bíblico? Há um outro pregador que diz que você tem que ler a Bíblia e fazer igual a vaca, ficar remoendo. A vaca não come e fica remoendo, você se alimenta de uma porção da Bíblia e fica remoendo na cabeça o texto bíblico. O que é que esse texto bíblico está dizendo? O que é que esse texto bíblico está ensinando? O que é que esse texto bíblico quer falar comigo? Eu faço isso na minha devoção e tem sido uma bênção para a minha vida. Anoto e depois, quando eu quero pregar aquele texto, aí eu vou lá no que eu escrevi e ali tem as ideias que eu anotei. Tá? Então, remoa o texto bíblico. Muitos se contentam, e aqui tem uma coisa importante, em usar ideias de outros e não se aprofundar no texto bíblico. Não faça isso. Então, eu tenho muitos livros aqui, mas quando eu vou preparar sermões, eu não vou para os livros, eu vou primeiro para a Bíblia. Tem um pregador, tem um autor que diz que a maior bênção para alguns pregadores seriam que todos os livros da biblioteca dele fossem roubados e só ficasse a Bíblia, para que ele pudesse buscar a Bíblia para a mensagem dele. Então, seria uma bênção, ele disse, se todos os livros da biblioteca fossem roubados e ficasse apenas a Bíblia. Spurgeon dizia assim, visite vários livros, não tem problema, visite vários livros, mas more na Bíblia. Vou repetir,
visite vários livros, mas more na Bíblia. More na Bíblia. Uma dica que eu dou para você é, depois que você fizer a sua pesquisa bíblica, agora você anotou suas ideias, anotei, pastor. Agora você vai dar o segundo passo ainda para tirar as ideias do texto bíblico. Você anotou o máximo. Você anotou lá, olha, esse texto bíblico aqui tem essa ideia, eu entendi isso aqui, esse texto bíblico me falou isso aqui, anota lá. Tudo, todas as ideias que você extrai do texto bíblico. Tudo. Depois você vai para o espírito de profecia. E você vai pegar as passagens do espírito de profecia que falam sobre aquele texto para também tirar ideias do espírito de profecia dali. Tá bom? Então, o primeiro passo é só você e a Bíblia. Só você e a Bíblia. Escolheu o texto, leu várias versões, leu o contexto, agora você vai extrair ideias do texto bíblico. Aí você vai anotar as ideias que você extraiu da Bíblia. Depois, você vai para o espírito de profecia, que são os livros que Ellen White escreveu. E você vai extrair dali algumas ideias mais. Então, você vai pregar sobre os evangelhos, vai para o livro Desejado de Todas as Nações, procura a parte no Desejado que fala sobre aquela parte que você quer pregar, aquele capítulo que você quer pregar, e você vai ler e extrair ideias dali. Uma irmã me perguntou aí, e uma das perguntas foi o seguinte: pastor, por que você não chama Ellen White de profetisa? É hábito, não é? Eu creio, eu todos os dias na minha devoção leio o Espírito de Profecia, tenho convicção bíblica de que Deus deu para ela o dom profético, mas do jeito que eu não digo assim, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias, eu digo assim, vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias. Não é porque eu não coloco o profeta Jeremias, que eu não creio que Jeremias foi um profeta, né? Mas eu leio o Espírito de Profecia depois da Bíblia. Depois que eu extrair as ideias da Bíblia, eu vou ao Espírito de Profecia. Se você que está assistindo agora essa live não crê que Ellen White foi uma profetisa, não tem convicção de que Deus deu para ela o dom profético, vá para ler o livro dela como você leria um comentário. Eu te garanto que você vai ter boas ideias para os sermões. Então você vai pregar sobre o livro de Atos, leia o que ela falou no Atos dos Apóstolos. Eu te garanto, mesmo que você não acredite que ela seja uma profetisa como eu acredito, você vai ter boas ideias para os sermões. Então, eu vou para o Espírito de Profecia. Pastor, outra pergunta que colocaram aí. Pastor, eu posso usar muitas citações do Espírito de Profecia no sermão? Veja, um dia, um pregador chamado H.M. Richard, estava se preparando para pregar quando Ellen White entrou na igreja. Avisaram para ele, Ellen White entrou. E ele foi lá falar com ela e disse assim, olha, apresente a mensagem hoje. Ela disse, não, o que Deus colocou no teu coração, pregue. E ela sentou e foi assistir o sermão desse homem. No final ele perguntou assim, Ellen White, como eu devo usar os seus livros nos sermões? A resposta dela foi a seguinte, ela disse assim, pegue o texto bíblico, estude o texto bíblico, pregue o texto bíblico e retire dos meus escritos ideias que fortaleçam aquelas ideias que você buscou na Bíblia, mas pregue a Bíblia. Pronto, para mim é uma boa ilustração. Então, ela foi clara em dizer, várias vezes ela falou isso, não use os meus livros apenas para pregar. Pregue da Bíblia e os livros são como apoio, usou ideias que você vai tirar para o sermão. Então, quando você for pregar, não leve 10, bote no púlpito ali 10 livros, 5 livros do Espírito de Profecia, comece a ler, vá para a Bíblia. Tire ideias do Espírito de Profecia para apoiar as ideias do seu sermão, mas pregue a Bíblia. O Espírito de Profecia, como ela deixou bem claro, é a luz menor que deve levar a luz maior que é a Bíblia. Tá bom? Então, primeiro passo, leia o texto bíblico. Contexto, várias versões. Segundo passo, explique o texto bíblico. Tire suas ideias do texto bíblico, vá para o Espírito de Profecia, tire ideias do que o Espírito de Profecia diz sobre aquela passagem que você quer pregar, e depois você vai para livros, comentários, tá bom? Livros da Bíblia sobre, ou livros de autores sobre que você tem sobre aquele texto. Então, você também vai tirar ideias dali. Na última aula, eu irei apresentar os comentários que eu mais uso, que eu mais gosto. Eu tenho muitos comentários aqui na biblioteca, mas vou apresentar para vocês os mais práticos. As ferramentas que eu uso para o sermão, eu vou apresentar na última aula. Tá? Não compre uma coleção completa de comentários. Comece comprando de livros que você quer pregar. Então, por exemplo, eu começaria pelo comentário bíblico adventista. Então comece comprando ali, você quer pregar sobre os evangelhos? Compra lá o volume que tem os evangelhos. Né? Tem pessoas que começam a comprar muitos comentários. Não, comece a comprar de livros que você quer pregar. Você quer pregar sobre os Salmos?
compre comentários sobre os Salmos, livros sobre os Salmos, né? E você vai como que se aprofundar naquilo que você quer pregar. Aí eu começo a ler o comentário e também tirar ideias. Você entendeu essa parte? É tirar ideias, gente. Anotar ideias. Às vezes eu escrevo 2 páginas só com ideias. Só com ideias. Vou lendo os textos, vou lendo o que eu tirei da Bíblia, o que eu tirei do Espírito de Profecia de ideias, o que eu tirei dos comentários e dos livros sobre aquela parte da Bíblia que eu quero pregar, só anotando ideias. Só anotando ideias. E aí, a Bíblia e o Espírito de Profecia e os comentários bíblicos, eles vão me ajudar a entender se as ideias que eu anotei inicialmente, na primeira parte, se elas têm sustento teológico. Por isso é importante você ir para o Espírito de Profecia e para comentários. Porque ali você vai perceber, não, isso aqui, essa ideia que eu tive quando eu estava lendo a Bíblia não está correta. Como eu falei para vocês na história de Jeremias 31. Eu estava lendo, estava empolgado porque os teus filhos voltarão. E quando eu fui para o Espírito de Profecia, para o contexto bíblico e para comentários, eu vi que minha ideia não se sustentava doutrinariamente. Eu tinha que mudar o contexto do meu sermão. Então, para você tirar ideias, primeiro você e a Bíblia, segundo você e o Espírito de Profecia, depois você e comentários bíblicos ou livros sobre aquela passagem que você quer apresentar. Juntou todas as ideias? Juntei, pastor. Agora você vai determinar qual é o tema do seu sermão. Gente, essa é a parte decisiva do sermão. Porque é o tema que vai determinar quais ideias ficam e quais ideias não ficam. Então, você está estudando um texto bíblico, você juntou várias ideias e você diz assim, olha, esse texto bíblico aqui dá um bom sermão sobre a volta de Cristo. Então, todas as ideias que não apoiam a ideia do tema do sermão da volta de Cristo, você tira. São ideias para outros sermões da mesma passagem. Aqui tem um problema. Tem gente que coloca tanta ideia no sermão, mas tanta ideia, que no mesmo sermão ele fala sobre a volta de Cristo, sobre sábado, sobre a educação dos filhos, sobre casamento. Porque ele tirou tanta ideia do texto bíblico, que quando termina o sermão as pessoas não sabem se ele pregou sobre a educação de filhos, se ele pregou sobre a volta de Jesus, se ele pregou sobre o sábado. O que foi que ele pregou? Porque ele colocou muitas ideias num sermão só. Não faça isso. Isso destrói o sermão. Você tem que colocar ideias relacionadas ao tema que você escolheu. Então, uma coisa muito importante aqui. Você vai determinar agora quais ideias ficam e quais ideias saem de acordo com o tema que você escolheu para aquele sermão. Você leu a passagem, você teve várias ideias sobre o sábado. Então, o tema vai ser sobre o sábado. Tudo que não é sobre o sábado, eu tiro. Todas as ideias que não estão relacionadas ao que eu quero falar, ao tema do sermão, ao que a Bíblia está dizendo ali naquele contexto, eu tiro. Então, todo sermão, dá para você guardar isso aí? Todo sermão deveria ser resumido em uma frase que defina o sermão. Todo sermão. Você deveria olhar para um sermão e dizer assim, não, esse sermão aqui pode ser resumido nessa frase. Lembra do sermão de Pedro lá em Atos capítulo 2? Um sermão bonito, longo, mas o sermão de Pedro se resumia nisso aqui, Atos 2,36. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pronto. Tudo que Pedro pregou naquele sermão se resumia nessa frase. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro falou ali sobre a história dos patriarcas, mas tudo que ele foi falando girava em torno disso. Jesus é o Messias. Esse era o tema do sermão de Pedro. Então, se você olha o sermão de Pedro lá, ele não ficou falando de criação de filho, de isso, daquilo, não. O tema dele era Jesus Cristo é o Messias. E todo o argumento do sermão girava em torno desse tema. Então, esse trabalho de reunir ideias, gente, dura meses, dias, meses, semanas. Não tenha pressa. Então, tenha tempo para estudar a Bíblia, como Spurgeon falou, para você ficar de molho no texto bíblico, para você estudar comentários, tirando ideias, o Espírito de Profecia tirando ideias. Eu tenho uma pasta aqui, essa pasta aqui, eu peço a Deus que se alguma coisa acontecer na minha biblioteca, que essa pasta não se perca. Mas essa pasta aqui é a minha sementeira de sermões. Então está aqui, ó. Então eu divido a pasta por temas. Então tem aqui uma parte sobre família, sermões de família, de mordomia cristã, para jovens, saúde, sermões de apelo, de evangelismo,
sermões de funeral, sermões missionários, sermões para pastores, e eu vou anotando, eu vou guardando aqui nessa pasta todas as ideias relacionadas àquele tema. Então, olha, eu li aqui Atos capítulo 2 e eu anotei várias ideias aqui que dariam um bom sermão de família. Eu coloco aqui nessa pasta e tudo que eu vou lendo sobre aquele tema eu vou colocando ali. Aqui é a minha sementeira de sermões. Eu tenho essa pasta e organizo assim. Olha, estou preparando o sermão de Atos 2 e aqui estão as ideias que eu anotei dos comentários. Daqui a pouco eu pego de novo aquela pasta, vou acrescentando algumas ideias para ir dando forma ao sermão. Tá bom? Então, essa minha pasta é a minha sementeira de ideias de sermões. Então, eu estou preparando agora um sermão, nesse momento, eu estou preparando um sermão sobre Isaías, capítulo 58. Então, eu estou preparando um sermão e eu tenho lá aqui anotado as ideias que eu já consegui, do meu estudo do capítulo, do que eu já li no Espírito de Profecia e de alguns comentários. Então, já estão lá todas as ideias. E é a partir dali que eu vou montando o meu sermão, a partir das ideias. Erro de alguns pregadores: o sermão ter ideias demais, tratar de ideias demais ou temas demais. 2 erros: nem coloque ideias demais em um sermão, nem temas demais em um sermão. Escolha um tema para o seu sermão e coloque ideias que fortaleçam. Então, não fale de temas diferentes com ideias demais. Faça um sermão da mesma passagem, vários sermões da mesma passagem, se você tem várias ideias. Então, eu tenho alguns sermões que daquela mesma passagem eu prego sobre o sábado e sobre fidelidade, porque tem muitas ideias naquele sermão. Eu não vou colocar todas em um sermão só. Eu reuni tantas ideias sobre aquele tema, aquela passagem, que eu divido. Então, nem fique tentando encher linguiça, tentando colocar coisa ali, e nem fique fazendo um sermão de 4 cabeças, que a pessoa vai terminar e vai saber o que você pregou, que tema você pregou. Amigo, seja implacável em descartar ideias. É fácil falar, mas não é fácil fazer. Eu sofro também com isso. Às vezes é uma ideia tão boa que eu queria dar um jeitinho de encaixar naquele sermão. Não é sobre o tema, mas é tão boa essa ideia. Seja implacável. Se a ideia é boa, prepare um outro sermão. Mas não coloque ideias demais no sermão, nem ideias que não estejam relacionadas ao tema. Desculpe estar repetindo isso, mas para mim esse é um dos maiores erros de um sermão. É a pessoa terminar sem saber o pregador falou sobre o quê. Porque ele falou tanta coisa aí que eu não entendi, foi nada. Ou sermões com tantas ideias, tanta ideia, que a pessoa no final não lembra mais nem como ele começou o sermão. Então, resista à tentação. Não tente colocar ideias demais, nem temas demais. Agora, pior do que ter ideias demais, gente, é ter ideias que não estão relacionadas ao tema. Isso é pior. Então, coloque ideias relacionadas ao tema. Vamos revisar? Você lê o texto bíblico, várias versões e o contexto. Segundo, você reúne ideias sobre o texto bíblico e escolhe o tema do sermão de acordo com as ideias mais fortes daquilo que você reuniu. Agora vem a parte mais importante. Parte mais importante. Gente, por favor, presta atenção aqui. A parte mais importante não são as ideias do sermão. Você tem boas ideias para esse sermão. A parte mais importante é a aplicação do texto bíblico para as pessoas que vão lhe ouvir. Aqui está, na minha opinião, o maior erro dos sermões. O sermão tem muitas ideias, mas nenhuma aplicação para a vida das pessoas que estão ouvindo. Então, você tem que ter aplicações. Alguns sermões passam muito tempo explicando o texto bíblico que você descobriu no comentário, no Espírito de Profecia, e você termina e deixa 5 minutos para aplicação. Não faça isso. Spurgeon dizia: onde começa a aplicação, começa o sermão. Vou repetir. Onde começa a aplicação, começa o sermão. Um dia eu ouvi o pastor Bulhon contando que pregou um sermão no início do seu ministério, e ele falou sobre a geografia da Terra Santa, sobre o Mar Morto, sobre as guerras que aconteceram naquele período. Quando ele terminou o sermão, na porta, o irmão disse: pastor, eu quero falar com você. Começou a chorar e disse: pastor, meu filho se afastou da igreja. Essa semana ele teve um confronto com a polícia num tiroteio, estava envolvido no que não deveria, está preso. E o pastor Bulhon ficou pensando: meu Deus,
Eu estava pregando para um pai que o filho está preso, que trocou o tiro com a polícia, que está afastado da igreja, e eu passei meu sermão quase todo pregando sobre a geografia do Mar Morto, sobre a história das guerras de Israel. Eu não falei nada para esse pai. As guerras de Israel, a geografia do Mar Morto vão ajudar em o que esse pai na situação que ele está enfrentando? Você entendeu? Então, é importante você reunir ideias, mas é importante você aplicar aquelas ideias para quem está te ouvindo. Não esqueça que pessoas reais estão ouvindo o seu sermão. São pessoas reais que têm contas para pagar segunda-feira e não sabem como pagar essa conta. São pessoas reais que estão com a consciência culpada porque entraram em lugares que um cristão nunca deveria ter entrado. Estão escutando o seu sermão. O que é que seu sermão vai falar para essas pessoas? São pessoas reais que estão sofrendo a dor cruel de uma traição. São pessoas reais que passaram o dia inteiro procurando emprego e passaram o dia inteiro recebendo não e foram para a igreja assistir o sermão. Você entende? No mesmo sermão, você está pregando, tem uma garotinha lá de 13 anos que terminou o namoro e os pais dela, e ela está lá arrasada porque terminou o namoro, e no outro banco, lá do outro lado, tem os pais dela que estão felizes da vida porque ela acabou o namoro. Você é o mensageiro de Deus para trazer conforto para um, para trazer alento para o outro. Um dia eu estava pregando, e fui pregar, e estava na salinha pastoral, e o ancião me chamou, puxou um pouquinho a cortina assim da sala pastoral, e disse: pastor, olha para lá. Está vendo esse casal aí no primeiro banco? Ele citou. Era um membro da igreja, ele traiu a esposa, ele está aqui agora, com a mulher que ele traiu, está junto com ela, e eles estão numa vida de adultério, mas estão vindo para a igreja. E lá no último banco, está vendo aquela senhora lá no último banco? É a esposa traída. Então, pastor, agora que Deus te use. Eu gelei. Mas é isso mesmo, eu tinha que falar para um casal que estava em adultério, e eu tinha que falar para uma esposa que estava ferida, que estava tendo que assistir o casal no primeiro banco. Você entendeu? Isso é um sermão. Um sermão não é colocar ideias fantásticas, maravilhosas. Um sermão é aplicar para a vida das pessoas o que as ideias que você encontrou na Bíblia, no Espírito de Profecia, nos comentários, podem ajudar para elas. Ninguém, gente, perde o sono. Ninguém perde o sono porque não entendeu o que significa Jebuseu na Bíblia. Ninguém perde o sono porque não entendeu que Faraó era que governava na época de Moisés. Ninguém perde o sono porque não entendeu onde exatamente ficava o Monte Sinai. Sabe por que as pessoas perdem o sono? Porque têm dívidas, porque foram traídas, porque estão com o pecado acariciado, porque não sabem mais o que fazer com os filhos. As pessoas perdem o sono por coisas que nós precisamos ajudá-las no sermão. Tem pregador que quer pregar um sermão inteligente, que no final as pessoas dizem assim: que sermão extraordinário. Esse sermão não me atrai. Sabe o sermão que me atrai? É o sermão que no final a pessoa nem fala nada para mim, mas no olhar dela eu vejo dizendo: pastor, Deus seja louvado, Deus falou comigo hoje. Esse é sermão. Então tem pessoas que gostam de pregar sermões polêmicos, inteligentes, que no final a pessoa diz assim: puxa vida, que cara inteligente. Eu não acho que esse é o sermão. Eu acho que o sermão é aquele que a pessoa termina dizendo: louvado seja Deus, eu ouvi a voz de Deus hoje através da Bíblia. Toda vez que você fizer um sermão, você tem que perguntar assim: de que maneira esse sermão atende à necessidade das pessoas que vão me ouvir hoje? Há um grupo de pessoas chamado desigrejados. Já ouviu falar? Desigrejados são pessoas que dizem: eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu quero crer em Deus, mas não acredito na igreja. Há uma pesquisa que foi feita com desigrejados, pessoas que creem em Cristo, mas não creem na igreja. E o que se perguntou para elas foi o seguinte: você não acredita mais que o cristianismo é verdadeiro? Elas disseram: não, eu acredito que o cristianismo é verdadeiro, eu só não acredito que ele é relevante. As pessoas querem saber se o que eu estou pregando é relevante, não é se é verdadeiro simplesmente. Então as pessoas não querem só saber que o sábado é verdadeiro. O que é que o sábado pode ajudar, pode falar ao meu coração? Você entendeu? Qual é a aplicação que isso aqui tem para a minha vida? John Stott, ele dizia que o sermão é uma ponte entre dois mundos. Presta bem atenção nisso aqui. Um sermão é uma ponte entre dois mundos. Entre o mundo do tempo bíblico e o mundo do tempo atual. Isso é o sermão. Eu preciso unir a Palestina do primeiro século, histórias do primeiro século,
com pessoas reais, que têm dívidas, problemas, dificuldades, doenças terminais. Isso é um sermão. Eu vou unir o que está escrito na Bíblia, que foi escrito há mais de 2000 anos, fazer sentido para pessoas que estão vivendo hoje. Um grande teólogo chamado Karl Barth, um dia perguntaram para ele, como é que você faz os seus sermões? E ele disse assim, o meu sermão eu faço assim, eu pego a Bíblia numa mão e o jornal da manhã na outra. Interessante isso, né? Eu pego a Bíblia em uma mão e o jornal de hoje de manhã na outra. Porque eu preciso que as pessoas conheçam a Bíblia, mas pessoas que estão enfrentando esse problema aqui que eu li no jornal, essas dificuldades que apresentaram aqui no jornal. Pastor, e como é que eu faço isso? O pastor Dwight Nelson é pastor, eu gosto muito dos sermões desse pastor. Ele é pastor da igreja da Universidade de Andrews, Universidade Adventista Andrews, na América do Norte. E um dia eu vi um seminário dele sobre pregação e ele disse que ele gasta 2 dias da semana visitando as pessoas para preparar o sermão do sábado. Interessante isso. Então, primeiro ele vê como é que as pessoas estão vivendo, o que é que as pessoas estão passando. E quando você ouve pessoas falando do sermão do pastor Dwight Nelson, eles dizem assim, o sermão do pastor foi relevante para mim. Claro que foi relevante. O pastor visitou, o pastor ouviu histórias, o pastor viu as dificuldades que as pessoas estavam ouvindo, estavam vivendo. E quando ele vai preparar o sermão, ele prepara o sermão atendendo aquelas necessidades que ele ouviu durante a semana. Deu para entender? Então, você vai ler o texto bíblico, encontrar ideias no texto bíblico e você vai aplicar o texto bíblico. E eu vou escrevendo isso. Olha, a ideia é essa aqui. E isso aqui eu posso aplicar desse jeito. Então, um dia eu preparei um sermão sobre Jesus na tempestade. Lembra lá, Jesus enfrentando a tempestade, dormindo lá no barco? Está em Marcos capítulo 4, verso 35. Então, eu fui pegando as ideias. Primeira ideia. Marcos diz assim, num daqueles dias. Lucas diz assim também, no mesmo texto, falando da mesma história. Num daqueles dias. A primeira aplicação. Tempestade pode chegar em qualquer dia. Do jeito que a tempestade chegou em um daqueles dias na vida dos discípulos, sem avisar, é assim que as tempestades chegam na nossa vida. Segunda ideia que eu coloco nesse sermão. Jesus entrou no barco dos discípulos. Então tinham muitos barcos naquele dia, mas Jesus estava no barco dos discípulos. Você quer enfrentar tempestades em paz, que Jesus esteja no barco, seja um discípulo de Cristo. O que é ser um discípulo? Eu vou aplicando. Os discípulos, eles esqueceram que Jesus estava no barco e tentaram dar um jeito. Aí eu digo assim, essa é a maior tragédia. A maior tragédia não é a tempestade na sua vida. A maior tragédia é você esquecer que você tem um Deus que pode te ajudar. Essa é a maior tragédia. A maior tragédia não é o problema do teu casamento, é você não lembrar que Deus está disponível, que você pode colocar Deus, que você pode contar com Ele para resolver o problema. Às vezes estamos agindo como os discípulos, enfrentando a tempestade, tentando dar jeito, tentando resolver com a própria força. Outra aplicação que eu faço desse sermão é que o texto bíblico diz assim, que quando Jesus entrou no barco com os discípulos, ele disse assim, passemos para outra margem do lago. Quando Jesus entrou no barco, ele disse assim, passemos para outra margem. Aí eu aplico dizendo o seguinte, veja, antes de a tempestade acontecer, Jesus já estava dando a solução. Ele não falou, vamos entrar no barco e não vai acontecer tempestades. Ele não falou isso. O que ele falou é, não importa o que aconteça, nós vamos chegar na outra margem. Entendeu? Do jeito que é a nossa vida hoje. Jesus não garantiu que eu não vou ter tempestades. O que ele garantiu é, fica comigo, porque nós vamos chegar do outro lado. O céu vai chegar e você não vai mais enfrentar tempestades. Aí está um sermão. Eu tirei do texto bíblico ideias e aplicações para a vida das pessoas. Então, depois que eu faço isso, reúno as ideias e as aplicações, aí eu vou escrever o sermão. E eu termino a aula com isso. Eu já tenho as ideias, eu já tenho as aplicações, agora eu coloco no papel. Muitas vezes eu escrevo o sermão palavra por palavra. Eu não levo isso escrito para o púlpito. Mas é uma maneira, até vai surgindo mais ideia, vai fixando o sermão na minha cabeça. Depois que eu escrevi o sermão, eu vou agora escrever só frases do sermão, que é o meu esboço, que esse eu levo para o púlpito. Então, uma frase que me faz lembrar, outra frase que me faz lembrar. Esse sermão que eu falei sobre Jesus na tempestade, eu só escrevo 4 frases. Num daqueles dias, e aí eu já sei o que é que eu tenho que falar. Depois, Jesus entrou no barco dos discípulos, aí eu já sei o que é que eu tenho que falar, porque eu escrevi, ficou gravado na minha mente. Depois, os discípulos esqueceram que Jesus estava no barco e tentaram resolver sozinhos.
e eu já sei o que é que eu tenho que falar aí. E por fim, Jesus disse, passemos para outra margem. Pronto. Então, eu levo essas 4 frases, mas como eu escrevi os detalhes do sermão, eu sei, ficou um pouco gravado na minha mente o que eu vou apresentar. Então, eu começo, depois que eu reuni as ideias, eu faço o corpo do sermão. A gente não começa o sermão fazendo a introdução. Você não pode introduzir o que você ainda não tem. Você precisa primeiro fazer o corpo do sermão, que é colocar as ideias. Essa é a ideia 1, essa é a aplicação 1. Ilustração. Ideia, aplicação, ilustração. Nem toda ideia eu tenho uma ilustração, tá? Mas eu coloco, gente, no máximo 4 ideias no sermão. 4 ideias. Não coloque 10 ideias no sermão. Essa é a ideia, essa é a aplicação. Essa é a ideia, essa é a aplicação. Esse é o corpo do meu sermão. Quando eu tenho o corpo do meu sermão, eu faço a introdução. A introdução, às vezes, eu começo com história. A introdução, às vezes, eu começo com sempre lendo o texto bíblico. Mas a introdução é para despertar o interesse das pessoas. Os 30 segundos, não pense que as pessoas estão querendo ouvir um sermão. Não. As pessoas estão dispersas, estão com um controle remoto mental na mão, pronta para mudar de canal de atenção. Então, os primeiros 60 segundos de um sermão é para você prender a atenção das pessoas. Despertando interesse, por exemplo, você começar dizendo assim, olha, muitos dos filhos de Deus vivem como se fossem órfãos. É assim que você vive? É sobre isso que eu quero pregar hoje. Então, você como que prendeu a atenção das pessoas. Você pode, por exemplo, dizer em um sermão sobre esse tema, se a igreja fechasse as portas para sempre, o que sobraria da sua vida espiritual? Se essa igreja aqui fechasse as portas para sempre, o que é que sobraria da sua vida espiritual? Nós vamos falar hoje, meus irmãos, sobre o que mantém a vida espiritual. E aí você começa o sermão. Você pode começar aguçando a curiosidade das pessoas. Por exemplo, um sermão sobre casamento, dizendo assim, você sabia que um casamento em cada 3 termina em divórcio e que apenas 6 casamentos são realmente felizes? Nós vamos falar hoje sobre como manter um casamento feliz. Então desperte a curiosidade das pessoas, desperte o interesse das pessoas, introduza o tema que você quer apresentar. Então, primeiro eu faço o corpo do sermão, que são as ideias, aplicações e ilustrações. Depois eu faço a introdução do sermão e faço agora a conclusão do sermão. A conclusão do sermão é a parte é mais simples do que a introdução, mas gasta tempo. Tem gente que não consegue concluir o sermão. Fica dizendo todo o tempo, já vamos concluir, e fica dando volta, repetindo tudo o que diz. A conclusão é curta, gente. A conclusão você vai fazer, o fechamento geralmente eu deixo a ideia que eu acho que é a mais profunda eu deixo para a conclusão, a ideia do sermão e a aplicação mais profunda eu deixo para a conclusão e faço um apelo. Acabou minha conclusão. Então, conclusão não é para ficar repetindo, já vamos terminar, estamos chegando ao fim, e nem é para ficar repetindo tudo que você falou no sermão. Você vai apresentar uma ideia, vai fazer uma aplicação profunda e vai fazer um apelo. O que é que você quer que as pessoas respondam a esse sermão? Resumo da aula, a explicação do sermão. Ela prepara a mente para as verdades do sermão, as ideias do sermão. Ela prepara a mente para as verdades do sermão. As ilustrações preparam o coração, e a gente vai falar muito sobre ilustração na próxima aula, como encontrar a ilustração, como usar a ilustração, mas as ideias do sermão preparam a mente para as verdades que você vai apresentar, as ilustrações preparam o coração para aceitar as verdades que você está apresentando, as aplicações preparam a vontade da pessoa para o que você está falando, porque ela vai dizer assim, não está falando para mim. E a conclusão leva os ouvintes a uma ação daquilo que você falou. Então, explicação, que são as ideias, ilustração para chegar ao coração, aplicação para ser relevante para a pessoa e conclusão para que a pessoa sinta que faz parte do sermão. Alguns perigos do sermão expositivo. Primeiro, ser muito acadêmico. Você tem tanta ideia boa, profunda, que se torna muito abstrato e acadêmico. Uma citação de Ellen White. Ela disse que um homem muito inteligente falou assim um dia: quem dera que o meu pastor me desse algo mais que flores, frases brilhantes e um banquete intelectual. Eu queria que meu pastor não ficasse floreando, não ficasse falando frases brilhantes ou me desse um banquete espiritual, porque minha alma está faminta de pão da vida. Eu anseio por algo simples, nutritivo e bíblico. Olha que coisa profunda.
Não fique floreando frases brilhantes, banquete intelectual. Não. As pessoas querem algo simples, nutritivo e bíblico, porque a alma delas está faminta. Segundo problema no sermão expositivo, o primeiro é ser muito acadêmico, muitas ideias que você tirou de comentários. Simples, nutritivo e bíblico. Segundo problema, muitas ideias no mesmo sermão. Ellen White diz assim: quando um pregador lança uma grande quantidade de assuntos perante o povo, esperando que eles assimilem e ponham em ordem, o trabalho está perdido, porque poucos vão ser capazes de fazer isso. Vou repetir. Quando um pregador lança uma grande quantidade de assuntos perante o povo no sermão, esperando que eles assimilem e ponham em ordem aquela grande quantidade de assuntos que ele apresentou no sermão, o trabalho está perdido, porque poucos serão capazes de fazer isso. Então, poucas ideias. Poucas ideias. Outro erro do sermão, poucas aplicações para a vida prática ou nenhuma ilustração. Conclusão. Ore durante todo o processo. Deixe o Espírito Santo de Deus falar sobre cada processo desse, da aplicação. Esteja aberto para o Espírito Santo mudar. Quantas vezes eu já fui para o púlpito com um sermão e comecei pela conclusão, porque o Espírito Santo me levou a fazer isso. Então esteja aberto, não é uma regra, uma receita de bolo. É uma ordem, mas que você pode dizer: Santo Deus, me usa. Se o Senhor quiser que eu comece com essa ilustração aqui, eu tinha colocado para o final, mas se o Senhor me tocar para colocar no começo, me usa. Esteja aberto para o Espírito Santo dirigir, para Ele sussurrar. Tá bom? Próxima aula, espero que essa tenha sido útil. O sermão está pronto. Agora, como eu devo apresentar? O que é que eu faço com nervosismo? Essa é a nossa próxima aula. Como é que eu consigo pregar com paixão, com convicção? Como é que eu posso usar boas ilustrações sem expor as pessoas? Como é que eu faço para não ficar preso ao papel? Há muitas pessoas que perguntaram isso. Como é que eu faço para não ficar preso ao papel? Eu posso usar humor no sermão? Fazer as pessoas rirem no sermão? Como é que eu faço apelo? Esse é o tema da próxima aula. Que Deus te abençoe, espero que tenha sido útil, uma bênção para a tua vida e que seja prático para você. Uma dica, gente, se for possível, revise essa aula, assista novamente, anote e Deus vai te ajudar nesses pontos aí. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu consegui transmitir o que eu havia escrito, o que eu havia pensado, que seja útil para as igrejas, para os pregadores, que nós possamos ter sermões bíblicos, sermões com ideias sólidas e sermões com aplicações poderosas, que as pessoas saiam dali dizendo: Deus falou o meu coração. Eu ouvi a voz de um homem, mas a palavra é de Deus. Abençoa e usa-nos. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.